E eu queria começar lendo dois textos com vocês. O primeiro está em Mateus 26, 75. Pedro recebe uma palavra de Jesus, pouco antes de Jesus ser preso. E Jesus fala para ele assim, olha, ainda essa noite você vai me negar 3 vezes. E Pedro fica bravo e fala, não, eu vou com você até a morte. Onde é que já se viu isso? Aí ele fala lá assim, então Pedro se levantou, se lembrou da palavra de Jesus, que Jesus tinha dito, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Um pouquinho antes disso acontecer, quando eles estavam ainda reunidos, foi a última ceia, a última Páscoa, Jesus fala para eles, olha, um de vocês vai me trair. Eles eram pessoas ligadas a Jesus, eram pessoas próximas de Jesus. Ele fala assim, ó, um de vocês vai me trair. Eu acredito que naquele olhar, naquele momento, o olhar de todos eles foi um para o outro e falou, não, eu não vou ser. Aí olhou para o outro pensando assim, não, se não sou eu, é você. Naquele momento, o olhar deles falou mais do que simplesmente eles, não sou eu. Quando eles falavam, não sou eu olhava para o outro e falou, se não sou eu, é você. E Jesus falou, um de vocês vai me trair. E Pedro, mais energético, mais afoito, falou, não, eu vou com você até a morte, nunca que eu iria te trair. E Jesus fala para ele assim, olha, ainda essa noite você vai me trair, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me trair. Eles não entendiam o que estava acontecendo. Judas, quando falou assim, não, certamente não sou eu que vou te trair. Mas Judas já tinha planejado tudo aquilo por trás de Jesus. E esse é o segundo texto que eu queria ler, Mateus 27, 5, que diz o seguinte, quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. E disse, pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram, que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e saindo foi e enforcou-se. Nós vemos duas situações aqui de traição, duas situações de desapontamento. Vocês imaginem a posição de Jesus, ele sabendo que ia ser traído, ele olhando na mesa, sabendo quem que ia trair ele. O olhar de Jesus podia ser um olhar de desapontamento naquele momento, para os discípulos, não podia? Afinal de contas, ele sabia o que ia acontecer. Ele podia olhar para o Pedro também da mesma forma, e olhar com um olhar de desapontamento, quando Pedro falasse assim, não, pode acontecer o que for, eu vou até a morte. Ele podia olhar com um olhar de desapontamento para Pedro, Pedro, o que você está falando? Eu sei que ainda essa noite você vai me trair. Só que eu creio que o olhar de Jesus, ainda que ele falou para Pedro o que ia acontecer, o olhar era um olhar de amor, não era um olhar de condenação. Pedro olha para Jesus com um olhar de amor. E nós temos vários tipos de formas diferentes, quando nós olhamos, que nós manifestamos a nossa emoção, manifestamos aquilo que está dentro de nós. Eu lembro, por exemplo, quando eu era pequeno, meu pai, ele levava a gente sempre bem na rédea curta. Também 3 meninos, não podia deixar meio largo porque a gente aproveitava. Então, ele levava a gente bem assim, na linha. E quando a gente saía, e meu pai nunca foi de brigar com a gente no meio do povo, assim, na hora que a gente estava às vezes fazendo alguma coisa, fosse onde estivesse, numa casa de alguém, num restaurante, o que fosse, ele só olhava para a gente, aquele olhar já fazia a gente murchar, quase cair dentro da cadeira, porque a gente sabia que depois o negócio ia pegar, e pegava mesmo. Então ele não precisava falar nada, no momento que a gente estivesse fazendo alguma coisa, ele olhava para a gente, nossa, aquele gelo do olhar do meu pai parece que entrava dentro do coração, e a gente já parava naquele momento e ficava torcendo para ele esquecer quando a gente chegasse em casa, mas ele tinha uma memória boa e ele não esquecia. Mas aquilo fez com que a gente fosse se policiando. Quando a gente estivesse nos lugares, a gente começou a lembrar daquele olhar, lembrar do que aquele olhar representava depois e foi se policiando. Então as pessoas falam, como eles são quietinhos, como eles são educados. Mas aquilo não foi uma coisa que surgiu das crianças nascerem assim. Foi uma coisa que foi sendo criada. Nós vemos que a importância do olhar, ela vai muito além do que a gente pode querer representar. Por exemplo, quando você vai fazer uma entrevista de emprego, a primeira coisa que o entrevistador olha para você é como você olha para ele. A pessoa que é cabisbaixa, olha para baixo, nós estamos conversando, ele só está olhando para o chão, não expressa confiança. Não expressa confiança em si mesmo e não expressa confiança na outra pessoa. As palavras que ele fala não expressam confiança, porque é um olhar tímido, é um olhar retraído, é um olhar temeroso, é um olhar que às vezes está escondendo alguma coisa. Quando você vai conversar com alguma pessoa
que ela está escondendo alguma coisa de você, é natural que ela faça o quê? Desvia o olhar. Pois é, então estava acontecendo tal coisa e eu vi isso, não sei o quê e tal, não sei o quê. E a gente não consegue cruzar o olhar, porque o olhar expressa o que está aqui dentro da gente. O olhar fala mais do que está dentro da gente. Nós vemos alguns exemplos na Bíblia de olhares que eu creio que mostrou o que estava acontecendo. Por exemplo, um olhar que intimidava foi quando Davi, por exemplo, foi levar a comida para o irmão dele que estava lá, todo mundo esperando o que acontecia com Golias. E Davi chega com a comida e vê aquela situação toda. E quando Davi vê que ninguém vai enfrentar o Golias, ele fala, não, quem que é esse gigante? Qual que é o prêmio para quem matar esse gigante? E ele se dispõe a matar o gigante, e o Eliabe, o irmão dele, eu imagino assim, o Davi menorzinho, Eliabe, a Bíblia fala que era um homem grande, até o profeta pensa que ele ia ser o rei pela postura, olha assim para Davi, tipo, pirralho, quem que é você? O que você está fazendo aqui? E inclusive a Bíblia fala que ele joga meio Davi de lado assim, para poder tirar Davi. Então aquele olhar de intimidamento para cima de Davi, tentando intimidar ele, e Davi não aceita aquele olhar, falando assim, realmente eu não sou ninguém, eu não sou o menor de todos. A postura de Davi é a postura de que ele sabia quem que ele era. O olhar do irmão dele com ele, por mais que fosse um olhar que estivesse tentando intimidar, não entrou no coração dele, porque ele sabia quem que ele era. Nós temos que saber quem nós somos. Nós temos olhares também que acalmam. Quando a gente vê, por exemplo, o filho pródigo voltando, o pai de longe vê o filho, e o olhar do filho para o pai, o que era? Um olhar de amor. Um olhar de alegria de ver que o filho está voltando, e o outro irmão falou assim, não, mas olha lá, um olhar de repreensão talvez, não, porque aprontou, levou todo o dinheiro que ele tinha, agora está voltando aqui querendo se reconciliar, mas o olhar do pai para o filho era um olhar de amor. É o olhar, e Jesus fala isso para mostrar o que é o olhar que Jesus nos olha, é esse olhar de amor. O olhar que, quando Ele olha para nós, quando nós erramos, quando nós fazemos as coisas que, por mais que a gente tente, a gente acaba falhando, Ele ainda continua olhando para nós com esse olhar do pai que olhou o filho pródigo. Um outro olhar pode ser um olhar de arrependimento, um olhar de repreensão, quando, por exemplo, Jesus, um pouquinho também antes da ceia, a mulher vem e quebra o vaso de perfume caro, e os discípulos, naquela hora, vendo que o perfume era tão caro, com certeza olharam para ela assim, tipo, repreendendo ela. O que é isso que você fez? Esse perfume podia ser vendido, o dinheiro ser dado para os pobres. Um olhar de repreensão. E Jesus fala assim, não, ela fez a coisa certa. Porque os pobres vão estar com vocês aqui, e eu não vou estar com vocês daqui a pouco. Ela está preparando para aquilo que vai acontecer. A forma com que Jesus olha para as coisas é diferente, porque Ele não se deixa levar pelas circunstâncias que estão acontecendo. Quando a gente olha para alguma coisa, é natural que a gente olhe para a circunstância, a gente compara, a gente faz as coisas baseadas, primeiro, no nosso conhecimento, segundo, baseado nas circunstâncias que estão ao nosso redor, terceiro, baseado num julgamento que nós temos de experiências anteriores. Então, tudo isso somado nos leva a poder olhar alguma coisa e, a partir daquilo, fazer um julgamento. Quando Jesus olha, o julgamento dele não leva em consideração nada disso. O julgamento dele tem como se fosse um filtro, que é o amor de Deus. E isso passa por cima de todas as coisas, tudo aquilo que nós já fizemos, tudo aquilo que foi somado de ruim que a gente fez, Jesus olha para nós e olha com um olhar de amor. Olha com um olhar de que ele acredita no arrependimento e ele não veio para poder condenar, ele veio para poder salvar o mundo. Nós temos também olhares acusadores, como por exemplo dos fariseus, quando trouxeram a mulher adúltera para Jesus, jogaram ela ali na frente de Jesus. Como vocês acham que eles olhavam para ela? Como se fosse uma coitada? Não, eles olhavam para ela acusando. Aquele olhar de você foi adúltera, você errou, sendo que quem faz adultério não faz sozinho, né? Só que ela estava ali sozinha. O homem que adulterou não estava junto com ela. Ela estava sendo acusada e os fariseus junto ali acusando também. Quando Jesus dá uma olhada, ok, então quem não tiver pecado pode começar a tirar a primeira pedra. Naquele momento, todos eles caem em si, eles olham. Eu imagino que Jesus, porque a Bíblia fala que ele começa a escrever no chão, eu imagino que ele levantou a cabeça, olhou para eles assim, e o olhar de Jesus, naquele momento, mostrou que justiça. Mostrou justiça. Falou, ok,
Todos vocês são santos e perfeitos, então quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Todo mundo olhou um para o outro, sai de cabeça baixa e vai embora. Existem olhares de cobiça, olhares de inveja. Tudo isso atrapalha o nosso crescimento. Nós estamos vendo nesse ano, todo esse ano, o tema é crescendo no Espírito. Quando a gente pensa de como que a gente cresce no Espírito, o que a gente pode fazer para crescer no Espírito, nós temos que levar em consideração o modelo que Jesus nos deixou. Qual que é o modelo que Ele nos deixou? E isso em todas as áreas da nossa vida. Nós temos estudado nos últimos domingos sobre decisões de fé. Quando nós temos a oportunidade, e nós temos todos os momentos, a oportunidade de decidir, essa decisão é baseada naquilo que nós temos dentro de nós. Então, se nós temos um crescimento espiritual, mais provável seja que a nossa decisão seja de acordo com esse crescimento espiritual. Agora, quando nós não temos um crescimento, a nossa base de julgamento vai ser a nossa consciência carnal. Então, nós vamos decidir as coisas baseados naquilo que eu conheço da minha vida, de experiências passadas, não da vida que eu tenho com Jesus. Então, é mais fácil de você julgar e condenar as pessoas de forma errada quando você não tem um crescimento espiritual, porque você vai se basear por aquilo que você viveu. E nem sempre aquilo que a gente viveu é bom. Infelizmente, para a maioria das pessoas, para a maioria de nós, a nossa vida não é um mar de rosas, que nós nascemos numa bolha e não temos contato com coisas ruins, não temos contato com o mundo ruim. Não é assim. Cada um de nós temos experiências e dificuldades e temos fraquezas, e tudo isso vai formando o nosso caráter. E quando nós olhamos para alguma coisa, nós olhamos e julgamos baseados nessas experiências. Agora, não é esse exemplo que Jesus está dando aqui. O exemplo que ele está falando de olhar é um exemplo de olhar como ele. A gente tem que olhar com amor. Eu não vou olhar julgando a pessoa, eu tenho que olhar primeiro julgando a mim mesmo. Quando eu começo a julgar a mim mesmo, eu começo a olhar as coisas diferentes. Eu começo a olhar a situação que aconteceu diferente. É a mesma coisa, por exemplo, quando você vê um acidente de carro, aí você vê o carro virado na pista na contramão e vê o outro carro, a primeira coisa, fala, aquele bateu nesse aqui, esse aqui estava na contramão. E de repente não é assim, porque quando dá a batida, eu já vi isso acontecer, inclusive uma vez eu bati o carro no Brasil, e a pessoa passou o stop, ele não parou, e eu estava vindo em velocidade alta, e eu bati do lado do passageiro, o carro jogou o carro do outro lado, e ele ficou como se eu tivesse vindo, se eu tivesse passado no stop, e ele tivesse batido em mim. Então assim, quando o policial chegou, até eu conheci o policial, falou, o que você fez aqui? Assim, ele viu os carros do jeito que estavam, julgou já na hora de que eu tinha feito a coisa errada. Aí eu expliquei para ele, não, eu estava vindo aqui, ele passou o stop dele, olhou. Aí mudou todo o cenário, porque ele viu o que tinha acontecido. Então, quando a gente olha e julga pelo que nós estamos olhando, pela aparência que a gente está olhando, o nosso julgamento normalmente é errado. Porque nós não conhecemos a estrutura, nós não conhecemos o que está por trás daquilo. Nós falávamos essa semana no nosso estudo de que as coisas acontecem no pensamento. O pensamento que gera um sentimento dentro de nós, e esse sentimento gera um comportamento nosso na nossa vida. Os pensamentos muitas vezes vêm a partir de onde? Do nosso olhar. O que nós olhamos nos traz uma imagem, essa imagem se torna um pensamento que vai tornar esse sentimento e que vai fazer nós tomarmos uma ação. Então nós temos que cuidar da forma com que nós olhamos as coisas, para que nós não geremos pensamentos ruins, que geram sentimentos ruins e, consequentemente, comportamentos ruins. É uma consequência lógica e é uma consequência que traz resultados para a nossa vida, independente daquilo que você está fazendo. Não podemos estar falando coisas daqui da igreja, mas nós podemos estar falando coisas do nosso dia a dia, da nossa família, do nosso cônjuge, do nosso trabalho, quando nós olhamos a situação e julgamos imediatamente, porque parece que é natural nosso, né? Você olha aquilo ali, na hora você já julga, já dá sentença. Para aqueles que têm filho, você vê o filho chegando tudo sujo, ou se fez alguma arte, às vezes ele está sujo de tinta, você já imagina, poxa, abriu a tinta, jogou tudo, e de repente ele estava fazendo alguma coisa ao contrário daquilo, ele estava tentando segurar ou salvar alguma coisa. Eu lembro de uma história que aconteceu no Brasil. Uma pessoa, eles tinham criava cachorro Doberman, e ele
O cachorro do homem sempre é muito feroz. E um dia ele está em casa e o homem sai de casa para trabalhar. E a mulher está com a criança dentro de casa. E quando o homem está chegando, a mulher deixa a criança dormindo dentro de casa e sai para poder atender. O marido está chegando, ficam conversando. E quando ela está voltando, ela vê o cachorro com a boca tudo suja de sangue. No mesmo momento ela pensa, o que ele fez com meu filho? Ele começa a gritar, o homem vem e corre dentro do carro, pega a arma e mata o cachorro. Naquela atitude de desespero, de raiva, o que o cachorro tinha feito com a criança. Quando eles entram dentro de casa, eles veem que o cachorro tinha atacado um ladrão, que tinha entrado dentro de casa e estava salvando a criança. Então aquele julgamento precoce cria dentro de nós o quê? Uma atitude que não vai ser a atitude melhor para a gente tomar a nossa vida. Muitas vezes nós julgamos e nós fazemos as coisas baseados no rompante do momento e depois a gente se arrepende. E foi isso que aconteceu com Pedro e com Judas. Eles os dois tiveram esse sentimento de remorso, porque eu imagino Pedro conversando com Jesus, quando ele falou que não ia fazer, quando ele falou que jamais ele faria isso, que jamais ele ia trair Jesus. Aí de repente ele trai a primeira vez, não se lembra. Trai a segunda vez, não se lembra. Trai a terceira vez, escuta o galo cantar, e aquilo volta na mente dele. Volta ele falando com Jesus, e Jesus falando, Pedro, ainda essa noite você vai me trair. E eu imagino quando eles conversavam olhando no olho, e Pedro fala, não vou trair. E naquele momento, ele lembra do rosto de Jesus, olhando para ele, falando, Pedro, ainda essa noite você vai me trair. Cai no coração dele um remorso tão grande. Cai no coração dele uma dor tão grande, porque ele traiu a pessoa com que talvez ele mais amava. Mas nesse momento ele toma uma decisão de fé. Aí nesse momento o que abre? Os olhos espirituais dele se abrem. Os olhos naturais dele, que são os olhos da alma, até aquele momento estavam agindo. Olha pela alma, olha pelo interesse dele. Tanto que quando ele briga com Jesus, vamos dizer assim, quando Jesus fala que vai ser morto, que vai acontecer tudo aquilo, não, jamais, como que isso? Não, porque ele estava olhando para os interesses dele. Como é que o rei dos judeus vai ser morto? Como é que ele vai ser rei? E eu ia sentar do lado direito, inclusive tem uma discussão, em Marcos eles falam dessa discussão, que um queria sentar do lado direito, outro do lado esquerdo, Lucas, João, e eles começou ali, não, peraí, quem que vai sentar? Quem que é o principal? Quem que é o mais importante? Eles estavam olhando com os olhos da alma. Eles estavam olhando com os olhos de que, o que me interessa? Não, me interessa que ele vai ter um reino, dentro do reino tem o rei e tem as outras pessoas que são importantes por ordem de hierarquia. Eu quero ser um desses importantes. Eles estavam julgando pela alma deles. Eles estavam julgando pelos interesses que eles tinham naquilo que Jesus estava fazendo. Jesus falava de coisas espirituais e eles falavam de coisas carnais e materiais. Então, quando Jesus fala que ele vai trair ele fala, não, jamais. E naquele momento, quando ele escuta o galo cantar, ele fala assim, trair. Jesus falou, e aquela dor no coração dele agora fala assim, não, a partir de agora eu não vou ser mais o mesmo. Ele muda e ele tem agora uma decisão de vida. Uma decisão de vida. Por quê? Porque ele resolve mudar e fala assim, não, agora eu consigo entender o projeto que que Jesus estava falando, agora eu consigo enxergar o que até agora há pouco eu não enxergava. Porque é comum a gente olhar e não enxergar. Vocês já ouviram essa expressão, né? Olha e não enxerga. Isso é comum com os homens. Os homens são mestres em olhar e não enxergar. Uma mulher vai numa festa, aí está o casal na festa e tal. Quando eles saem, ela, você viu isso aqui? Você viu o quadro que tinha lá na parede? Você viu a cor do rodapé? Eu quero uma cor do mesmo jeito da minha casa. Você viu o não sei o que, o lustre? Você viu a roupa de não sei quem? Tinha lustre? Eu nem vi que fulano estava lá. Nossa, eu nem vi que tinha rodapé na casa dele. O homem não percebeu nada. E a mulher bateu o olho, parece que vai escaneando. E guardem toda a informação. O homem bateu o olho, acho que não viu nada. Falou, eu vi, fui, comi o churrasco e saí, não vi ninguém. Eu vi a carne que estava boa. Acaba não vendo nada. É comum do homem fazer isso. A churrasqueira eu vi que estava de tijolo, estava bonita, o carvão estava bom. Os homens têm essa dificuldade de olhar as coisas, as mulheres têm isso mais fácil.
Agora, quando é para julgar, muitas vezes o homem na hora já dá a sentença. A mulher já dá a sentença na mulher, já fala e não deixa nem a coisa acontecer. E muitas vezes dentro dos nossos lares, as coisas acontecem, as brigas acontecem, o distanciamento acontece entre pais e filhos, esposa e esposa, justamente por causa desse julgamento apressado, por causa dessa forma de você não esperar para olhar a coisa como realmente ela é. Quantas vezes, principalmente quem tem filho adolescente, tem aquela fase assim de que o filho quer rebeldia, quer mostrar independência, e o pai ou a mãe, ao invés de ter esse olhar de entender, porque nós já fomos adolescentes, nós sabemos que a gente tem esse período, em vez da gente olhar e querer entender o que está acontecendo, a primeira coisa que você faz é cortar. Não, você fica sem isso, fica sem aquilo, vai podando como se isso fosse ajudar. Não, vai tirando isso, vai tirando aquilo, e a gente não entende o porquê daquilo tudo está acontecendo. A gente vai simplesmente podando. Então nós temos que começar a olhar com um outro tipo de olhar para as coisas que acontecem. Judas teve a mesma situação de Pedro. Ele traiu, e quando ele vai lá para o sacerdote e fala assim, está aqui as moedas, eu não quero isso daqui, porque eu traí sangue inocente. Ele fala, não, isso é problema teu. Você fez porque quis, ninguém te obrigou. E Judas era uma pessoa de confiança de Jesus. Ele era o tesoureiro de Jesus, era ele que cuidava do dinheiro. Até eu fico pensando, um dia eu estava lendo sobre isso, e fiquei pensando, o que Judas pensou na hora de trair Jesus, se era ele que tinha o dinheiro? Todo o dinheiro de Jesus, dos discípulos, ficava na mão de Judas. Se ele quisesse fazer alguma coisa, ele podia simplesmente roubar aquele dinheiro e levar. Ele não precisava ter vendido Jesus para fazer aquilo. Mas a ganância dele pelo dinheiro foi maior, e vendeu por um valor tão barato. Aí ele chega, pega aquelas 30 moedas de prata, não quero isso daqui, como se ele fosse voltar aquilo que ele tinha feito, mas o que tinha feito já tinha sido feito. Aí ele tem uma decisão de morte. Ao contrário de Pedro, que teve uma decisão de vida, e naquele momento que o remorso caiu no coração dele, que ele lembra daquela palavra de Jesus, que ele lembra do olhar de Jesus com ele, e tem uma decisão de vida, agora Judas lembra da mesma coisa, lembra de Jesus, da convivência com Jesus, dos olhares de Jesus, e agora ele tem uma decisão de morte. Nós temos condições de decidir na nossa vida ou morte, todo o tempo. Nós temos condições de decidir quando a gente recebe um olhar de repreensão, ou quando a gente recebe alguma situação de traição, uma situação de desapontamento. Eu tenho naquele momento o poder de decidir vida ou morte, para mim mesmo. Eu tenho condição de decidir, ok, o que eu vou fazer com isso que eu recebi agora? Eu vou me rebelar, eu vou arrebentar com tudo porque isso aqui não me serve, ou eu vou aprender com essa experiência e vou ter uma vida diferente. Jesus quer que a gente aprenda com essa experiência e tenha uma vida diferente. Não adianta a gente vir na igreja um domingo, outro domingo, quarta-feira, reunião de escola, reunião de casais, reunião nos lares, se a gente não tiver mudança dentro do nosso coração. E a mudança não começa a partir do outro, a mudança começa a partir de mim. A mudança começa a partir da minha atitude. A minha atitude pessoal, o meu julgamento pessoal é que traz a mudança. Judas, apesar de todo o conhecimento que ele tinha, era um discípulo muito mais letrado do que Pedro. Pedro era rude, era bruto. Judas era uma pessoa, um cara esclarecido. Tanto que ele cuidava do dinheiro porque ele tinha esclarecimento. E ele não conseguiu ver o projeto de vida que Deus tinha para ele. Por quê? Porque ele olhou do começo ao fim com os olhos na alma. Ele não conseguiu olhar as coisas de Deus com os olhos espirituais. E quando nós fazemos esse olhar e colocamos junto com ele esse julgamento naquilo que nós conhecemos, colocamos junto com ele a razão que nós achamos que nós temos, nós normalmente fazemos julgamentos errados. Quando Eliseu, por exemplo, estava cercado pelo exército do rei, lá em 2 Reis, e o discípulo dele fala assim, sai na porta, volta desesperado. Nossa, Eliseu dançou. Acabou o negócio aqui porque nós estamos cercados. Pode achar um outro plano porque esse plano não deu certo. Eles não vão deixar a gente sair daqui vivo. Aí Eliseu fala assim, coitadinho. Não,
Deus, abre os olhos dele. Aquele momento que ele abriu a porta e saiu, ele olhou lá fora, ele estava olhando com os olhos da alma. Quando ele entra, e Eliseu fala assim, Deus, abre os olhos dele. Ele começa a olhar com os olhos do Espírito. Quando ele abre a porta de novo, ele vê os anjos, carruagens de fogo em volta. Aquilo ali enche o coração dele, porque agora ele conseguiu enxergar com os olhos espirituais. Até aquele momento que ele saiu, ele olhou com os olhos da alma. Quando ele olha aquilo ali de novo, a situação não mudou. Os soldados continuavam ali. Agora ele conseguiu enxergar o que antes ele não enxergava. Se isso aconteceu com ele, e eu volto a falar, eu falei na quinta-feira ainda no estudo, as coisas que estão na Bíblia, elas não são por acaso. Quando a gente assiste um filme, você vê cada coisa do filme no cenário foi colocada ali de propósito. Seja uma garrafinha, seja um quadro, a cor da parede, do carpete, tudo aquilo ali tem um propósito de estar ali daquela forma. Porque é uma mensagem que estão mandando, que estão transmitindo. A Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo. Você acha que muito mais mensagem proposital não foi colocada aqui do que a gente vê num filme? Então, se a gente vê um texto como esse, é uma história de que ele viu os anjos, não sei o quê, não é simplesmente uma história. É para mostrar para nós que existem coisas que os nossos olhos naturais não veem, mas estão acontecendo no mundo espiritual. E é isso que Deus quer que a gente enxergue, o que está acontecendo no mundo espiritual. Para que a gente possa tomar decisões de vida todo o tempo, e não decisões de morte. E as decisões de vida, a gente começa por nós. Eu tomo decisão de vida para a minha vida, eu tomo decisões de vida para mim, para a minha caminhada com Deus. E eu não posso tomar decisões para a tua vida, para a vida do irmão, para a vida daquele que está longe. Eu não posso tomar decisões julgando ele, porque, infelizmente, hoje em dia nas igrejas a gente vê muito, e isso eu não estou falando da nossa igreja, estou falando das igrejas, dos lugares que eu passei. Meu pai é pastor, meu irmão é pastor, e eu já vi, principalmente quando nesse mundo pastoral, o que não falta é gente com esse tipo de julgamento. São os jihad de Deus. Eu aprendi isso aqui nos Estados Unidos, que eu vi em lugares que eu já passei, que existem pessoas dentro da igreja que são dispostas a matar pela igreja. Não por Deus, pela igreja. As pessoas que julgam, analisam, julgam e dão uma sentença no mesmo momento, e elas são dispostas a matar pela igreja. Não é matar fisicamente, matar espiritualmente. Que se nós somos seguidores de um Deus, de um Cristo, que se entregou, sendo Cristo, sendo Deus, se entregou por nós, e nós devemos ser seguidores desse exemplo, nós não somos aqueles que julgam, nós somos aqueles que dão apoio. E infelizmente nós vemos muitos dando a sentença, e agora eu sou melhor do que ele, então eu posso julgar. Deus, pode deixar que isso aqui é comigo. Eu sei o que está fazendo, eu sei quem que ele é, e eu te dou a sentença. Puf, é morte. E muitas vezes as pessoas vêm para a igreja e saem da igreja porque ela olha assim, não, fulano, não, se for para ser crente igual aquela pessoa, eu prefiro não estar aqui. E isso eu já vi gente falar. Falou, não, para ser crente, um rapaz não era crente, era vizinho de um amigo meu, e falou assim, você vai na igreja? O fulano vai lá também, né? Vai lá. Não, se for para ser crente igual ele, eu prefiro não ser crente. O testemunho que a gente dá. Não adianta eu dar um testemunho bom para vocês, aqui na frente do pastor, as pessoas estão me olhando, eu dou um bom testemunho, sendo que quando eu saio para fora, eu sou outra pessoa, eu tiro aquela capinha de crente, guardo no closet, para no domingo que vem eu usar de novo, e agora eu visto a minha capa do dia a dia. Não é isso que Deus quer. Até porque a gente não sabe se Deus vai chegar no domingo. E se ele chegar numa terça-feira, que você está sem a capinha de crente? Como é que vai ficar? Como que os nossos filhos nos veem? Como que os nossos filhos nos olham? Será que eles estão transmitindo aquilo que eles veem a gente fazer? Porque nossos filhos fazem muito mais o que eles veem a gente fazer do que eles ouvem a gente falar. Então nós vemos as crianças espelhos nossos, porque elas representam aquilo que elas estão vendo, e nós não queremos, de repente, que elas mostrem aquilo, e falam, meu filho, não faça isso, não faça isso. Ele pode até se constranger de fazer, porque a gente está falando, mas dentro da cabeça dele, mas eu estou vendo ele fazer isso todo o tempo. Como é que ele está falando para mim não fazer? Os olhos dele estão olhando as coisas que nós fazemos, e eles estão absorvendo aquilo que a gente faz. Nossos filhos são como uma esponja, principalmente os pequenos, porque, segundo os estudos, até os 7 anos, o caráter é formado.
Então, tudo que ele aprendeu, tudo que ele ouviu, tudo que ele viu até os 7 anos, aquilo vai se reproduzir, e se reproduzir, e se reproduzir, e vai ter consequência na vida adulta dele. Então, o que nós passamos para a criança? Qual que é? Não o que você falou, você pode ficar o dia inteiro falando. Agora, quando você agiu, e agiu diferente do que você falou, o que gravou foi o que ele viu você fazendo. E aquilo vai se reproduzir. E você depois vai tentar falar, não faça assim, não faça assim, mas o olhar dele para a tua atitude foi o que fez ele ser do jeito que ele é. Nós então temos que nos policiar no sentido de que aquilo que nós queremos ser é aquilo que Deus quer que nós sejamos. Quando Jesus falou para Pedro que ele ia trair ele não estava falando para Pedro para condenar ele. Ele estava falando isso para Pedro para dizer para ele, olha, apesar disso, eu ainda te amo. Exatamente. Eu imagino esse momento de Jesus. Jesus açoitado. Vocês imaginem essa situação, a situação de Pedro no meio. Jesus machucado, a multidão toda em volta, Jesus sendo humilhado em praça pública. Eu imagino ele meio assim encurvado, machucado, sangrando. E de repente ele olha meio de lado e no meio da multidão ele vê Pedro. Naquele momento os olhares dele se cruzam e aquilo como se parasse tudo, toda aquela movimentação, a gritaria que eu imagino que devia estar acontecendo naquele momento, tudo aquilo se congela. E Pedro olha para Jesus e aquele olhar de Jesus para Pedro é o olhar que não tem como ir mais fundo dentro do coração. Aquele olhar de que quando Pedro fala assim, o que eu fiz, meu Deus? De você querer voltar tudo aquilo que aconteceu e não tem mais como voltar porque já aconteceu. E o olhar de Jesus penetra no coração de Pedro de uma forma tão forte, só que não é um olhar condenando Pedro. Pelo contrário, é um olhar, eu acho que isso que dói mais em Pedro talvez, porque esse olhar ele demonstrava amor com Pedro. É como se quem estivesse sofrendo fosse só Pedro, que Jesus, o sofrimento dele naquele momento não tinha importância, que Jesus estava preocupado com o sofrimento de Pedro. Vocês imaginem esse olhar de Jesus machucado, sangrando, olhando para Pedro, e Pedro sente o amor de Jesus, apesar de saber que Pedro tinha traído ele, apesar de saber que aquilo que Jesus estava passando era por causa deles, ele olha para Pedro e tem um olhar de amor com Pedro. E nós, hoje em dia, na igreja, olhamos para as pessoas e temos um olhar de julgamento com a pessoa na hora. Sendo que o exemplo que Jesus nos dá, sendo que a forma com que Jesus nos apresenta, que a gente deve olhar para Ele com amor, desse mesmo olhar que Jesus olhou para Pedro, é esse olhar que nós devemos ter com as pessoas. Quando Jesus olhou para você e colocou essa dor no teu coração, Deus, por que eu fiz isso? Você pode tomar a decisão naquele momento de ter uma decisão de vida ou de morte. Quando alguém faz alguma coisa para você, esse olhar que você vai olhar para essa pessoa pode da mesma forma ser um olhar de amor, como Jesus olhou para Pedro, ou pode ser um olhar de condenação, dando a sentença para essa pessoa. Nós devemos seguir o exemplo de Jesus, e é isso que Ele quer de nós, que nós sigamos esse exemplo de compaixão, o exemplo de amor. Ah, mas é difícil, porque você não sabe o que a pessoa fez para mim. Eu não sei realmente. Mas eu sei que mais do que fizeram com Jesus não pode ter sido. Eu não sei o que fizeram para você no passado, eu não sei o que teus pais fizeram para você, ou o que teu cônjuge, ou o que teu filho, ou que quem falou alguma coisa para você fez para você. Mas eu sei que qualquer coisa que fizeram com você não é maior do que aquilo que fizeram com Jesus. E Jesus nos está dando um exemplo, Jesus nos está nos falando de que apesar de tudo isso, apesar dele saber que ia acontecer, e aquilo acontecer, ele ainda olha com um olhar de amor, ele olha com um olhar de compaixão. Ele quer que nós hoje olhemos com um olhar de amor, olhemos com um olhar de compaixão, falando assim, eu não sou ninguém para julgar ele. Eu não sou melhor do que ele. É esse
olhar que nós devemos ter. Esse sentimento de que eu também não sou perfeito. Eu posso não ter problema nessa área, mas eu tenho problemas em outras áreas, então eu não posso julgar ele. O que eu posso fazer? Eu posso ajudar. Se eu sou forte nisso, então eu vou ajudar nisso. Não vou condenar. Se eu tenho condição de ajudar, você caiu nisso porque você é fraco nisso, mas isso é uma coisa que não me atinge, eu não sou fraco nisso, eu posso te ajudar. Vem aqui, pego você pelo braço e nós vamos andar junto. É esse sentimento que Jesus quer que a gente tenha. É esse olhar que Jesus quer que a gente tenha quando a gente olha para o nosso irmão. Em Mateus, no capítulo 23, do 25 a 28, Jesus está falando aqui para os fariseus. E ele diz uma palavra dura, e ele diz o seguinte: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês limpam o exterior do corpo, do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego. Limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro cheio de ossos de todo tipo de imundície. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Duro, né? Eles eram quem? Religiosos daquela época. Quantas pessoas se vestem de um manto religioso hoje em dia, santo? Quantos pastores se vestem de uma religiosidade, chegam aqui em cima e mostram uma religiosidade imensa, como se eu estivesse acima do bem e do mal, e eu sou capaz de julgar porque eu estou acima do bem e do mal, eu sou mais do que santo. Jesus ficou aqui, eu estou um pouquinho mais para cima. E através dessa religiosidade julgam, através dessa religiosidade dão a sentença. E Jesus está falando aqui, fariseus, esses são como fariseus, mestres da lei, as pessoas que estavam ali incumbidas de cumprir a lei de quem? A lei não era dos homens, a lei era de Deus. Então eles eram pessoas incumbidas de cumprir a lei e Jesus fala, vocês são os fariseus hipócritas, porque vocês são cegos, porque eles não olhavam com os olhos espirituais, eles olhavam com os olhos carnais e julgavam com os olhos carnais. Nós não devemos ser fariseus, nós não devemos ser pessoas que julgam com o nosso coração, com a nossa alma. Nós devemos ser pessoas que usam da misericórdia e do amor de Deus. Quem que sou eu para dizer se você fez bem ou fez mal? Quem que sou eu para julgar se você está certo ou está errado? Porque eu sou tão errado quanto você? Posso não ser a mesma coisa. Mas todos nós estamos num processo de crescimento, todos nós estamos num processo de santificação que só vai ser completo quando nós estivermos na glória com Deus. Eu posso ter menos dificuldades do que o meu irmão, mas não faz de mim melhor do que ele. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que abraçar ele e ser suporte para ele. Quando a Bíblia fala que nós devemos suportar uns aos outros, não é suportar no sentido, tá bom, eu aguento ele. É uma pessoa chata, não sei o que, mas eu aguento ele. Não é esse suporte que Deus está falando. É um suporte de pilar. Eu tenho que ser suporte dele, de quando ele for cair, eu levantar. Quando ele fizer alguma coisa que me machucou, eu vou lá e converso com ele. Porque o que fez aquilo ali surgir do coração dele? Se ele tem o mesmo espírito que eu tenho, se nós compartilhamos do mesmo espírito, o que fez aquela água suja sair de uma fonte limpa? O que está por trás de uma palavra maldita? O que está por trás de uma decisão mal feita? Existem coisas que estão por trás que nós não observamos porque nós não olhamos com os olhos da alma. Nós não olhamos com os olhos da fé. E Jesus está falando, olhem com esse olhar que eu estou olhando para vocês. Eu queria concluir dizendo que nós temos entendido qual que é o chamado nosso, qual que é o papel nosso dentro da igreja, qual que é o papel nosso dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Mas além de entender o nosso papel, será que nós estamos aplicando o que nós estamos entendendo ou nós estamos deixando simplesmente no entendimento? Eu sei que eu devo fazer, eu já senti dentro do meu coração que esse é meu chamado, eu já senti dentro do meu coração que é isso que eu devo fazer, mas eu não consigo. Não adianta boa intenção. Como dizem, de boa intenção o cemitério está cheio, né? Nós precisamos ter atitude.
A atitude de passar, de ter uma decisão, tomar uma decisão de fé, e a atitude como a de Pedro, de mudar a situação do que eu errei. Não tomar a atitude como a de Judas, de errei, agora eu me enfoco, agora eu me mato, agora eu me enterro num buraco. A atitude que Deus quer nossa é uma atitude de fé e uma atitude de vida. Se você tem sentido, ok, Deus tem falado comigo, Deus tem falado a respeito do que eu tenho que fazer, Deus tem falado a respeito do perdão que eu tenho que dar, Deus tem falado as coisas que eu tenho que mudar na minha vida, até quando você vai esperar para tomar uma atitude? Nós não sabemos nem o dia nem a hora, a Bíblia fala. Nós sabemos que Ele vem. E quando Ele vier, não adianta remorso, não adianta se arrepender. Tudo que você fez até aquele momento era o momento de tomar atitude. Quando Ele chegar aqui, quando a gente ouvir a trombeta, não adianta se arrepender, já vai ser tarde demais. Então essa palavra, às vezes é uma palavra dura, mas é uma palavra de amor. Eu vejo que quando Jesus falou com Pedro, parecia uma palavra dura naquele momento, mas era uma palavra de amor. Ele estava mostrando para Pedro o que ia acontecer, e apesar daquilo que ia acontecer, ele continuava amando Pedro. E assim é Jesus conosco essa manhã. Nós não somos perfeitos, nós que estamos aqui temos problemas, temos dificuldades, temos fraquezas, e Deus não está julgando a tua fraqueza. Deus está falando assim, olha, eu estou aqui para te ajudar com a tua fraqueza. Eu estou aqui para ser teu companheiro. Eu estou te olhando com um olhar de amor. Eu queria que você se colocasse em pé nessa manhã. Que a gente tivesse um período de oração agora e que você olhasse para dentro de você. Olha para dentro do teu coração. O que está lá dentro? Como que você está olhando as coisas? Você tem olhado as coisas com os olhos da alma? Você tem julgado as coisas com os olhos da alma? Você tem olhado, saído na porta e visto o exército inimigo te atacando? Nesse momento, Deus fala, olhe com os olhos espirituais. Olhe com os olhos do teu espírito. Olhe os carros de fogo que lutam por você. Olhe o amor de Deus que flui dentro de você. Coloca isso dentro do teu coração. Não deixa que o inimigo faça com que você olhe somente os carros dos soldados do exército inimigo. Não deixe que o inimigo te derrote porque você não consegue enxergar a tua vitória que Deus já preparou, porque você está olhando com os olhos errados. Faça uma retrospectiva, fecha teu olho nesse momento. Se coloque na presença de Deus. Abre teu coração para Ele. Ninguém precisa saber, só você e Deus. Você não precisa se expor, você não precisa falar para ninguém. Se você quer falar, amém. Mas coloca na presença de Deus. Fala para Ele, Pai, esse é o meu coração. Eu tenho julgado, eu tenho guardado rancor, eu tenho sido fraco porque eu penso que meus problemas são maiores do que a minha vitória. E nesse momento eu entrego a minha vida a Ti. Falou, mas eu já entreguei a minha vida a Jesus. Reconsagra a tua vida a Ele. Coloca na presença dEle que Ele está te esperando. Ele está disposto a te olhar com esse olhar de amor e transformar a tua vida.